Oi, tudo bem? Meu nome é Camila e eu decidi gravar esse vídeo para vocês por três motivos. O primeiro deles é que eu não tenho muito o que fazer na quarentena. O segundo é que há muito tempo eu queria gravar conteúdo para internet e não tinha motivo para começar. E o terceiro é que eu consumo e aprendo muito na internet, então eu pensei que eu também podia tentar contribuir para as pessoas com algum conteúdo de valor. No final de março, a gente aqui na Holanda estava já entrando na terceira semana de quarentena e eu senti vontade de fotografar em casa e peguei a câmera e decidi criar uma série, criar uma narrativa sobre aquele momento, sobre aquela circunstância que a gente estava vivendo. Então, a série é composta de 5 fotos que eu publiquei no Instagram e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Antes de começar a falar sobre as fotografias, eu quero falar sobre dois pontos importantes que são essenciais para se fotografar e para se criar fotografias. O primeiro deles é definir um assunto, um tema, e aqui eu defini que seria o trabalho remoto, o home office, e como as pessoas estão lidando com esse isolamento. E o segundo deles é o propósito, qual é a intenção da fotografia, qual é a intenção da série fotográfica. Para produzir essa série fotográfica eu tinha algumas limitações. A primeira delas era espacial, eu tinha só um canto da nossa sala para poder fotografar, porque o objeto da minha cena era o Gabriel, então ele estava num canto da sala. E a outra limitação era a limitação de luz. Já era noite, então não tinha luz natural e eu só tinha 2 pontos de luz. O primeiro da luminária sobre a cabeça dele e o segundo que era da tela do computador. Trabalhar na limitação te instiga a esgotar o assunto. E quando eu falo esgotar, é tentar criar abordagens e perspectivas completamente diferentes sobre um mesmo objeto. Como eu não tinha muitos elementos em cena para trabalhar, tentar procurar ângulos novos ou abordagens completamente inusitadas me ajudam também a criar uma narrativa diferente do óbvio. Essa primeira fotografia eu tinha só um objeto sobre a mesa e que ia me ajudar a construir essa narrativa fotográfica, que era o computador do Gabriel. Então o que eu fiz? Eu me aproximei dele para tentar descaracterizar ele como objeto, mas criar uma moldura pro meu assunto central, que era o Gabriel, né? Então aqui dá para perceber que eu me aproximando, eu crio uma sombra que praticamente cobre a metade inferior da foto e destaca o objeto que eu quero destacar. Outra coisa que é importante também perceber é como os olhos dele conseguem transmitir essa sensação de tensão. A luz é outro fator importante também aqui, porque ela ajuda a moldurar o objeto no centro da foto. Aqui também eu aproveito para usar de novo o ponto de luz mais forte que eu tenho, que é a luminária. O horizonte fora de prumo, o horizonte fora do eixo, ele é um recurso que é muito usado também para trazer um pouco da tensão da cena, para trazer um desconforto para quem tá olhando. Eu fui então de um enquadramento bem formal para um outro que desestabiliza, desconcerta o espectador e também traz um pouco de proximidade para os elementos. É interessante pensar que tanto a luminária, que é aqui no canto superior esquerdo, quanto o Gabriel no inferior direito, eles se complementam. A gente pode dividir a fotografia em duas partes, dois triângulos, né? Então, depois de fotografar ele muito de perto, eu queria dar um pouco do contexto desse isolamento. Eu queria então me distanciar do objeto e mostrar um pouco do ambiente. A solução que eu achei foi me distanciar da mesa e tentar percorrer o entorno dela para ver qual era o melhor ângulo. Outra coisa interessante nessa fotografia é que é a primeira vez que eu saio da frente dele e vou para a lateral. Eu começo a fotografar a partir de outras perspectivas. É sempre um processo de criação lento e é importante tentar sempre se aproximar, se distanciar, andar ao redor, exercitar todas as perspectivas possíveis e tentar esgotar realmente esse assunto. A quarta fotografia, então, foi de novo uma outra tentativa de contextualizar esse assunto e não fotografar o Gabriel de uma maneira tão óbvia. Então eu comecei a andar pela sala e percebi que o reflexo dele aparecia na janela. Essa é uma outra forma que eu achei para falar também de como ele está distante do mundo lá fora. Porque
Aqui ele aparece, né? Como ele está iluminado dentro de casa, esse reflexo ele também fica aparente na janela, mas por trás dele dá para ver que existe a cidade. Então essa é outra forma de mostrar como eu posso contextualizar um assunto, mesmo tendo um espaço tão limitado que é a sala de casa e variar as abordagens em relação ao assunto. E nessa última foto eu volto então para a perspectiva frontal e mais fechada em relação ao Gabriel, tento amarrar a série e trazer o espectador de volta para aquilo que a gente começou a construir, mas ao invés de focar só nele, eu trago um dos poucos elementos que eu tenho em cena ainda, que é a luminária, que ela tem uma textura boa, tem uma textura bonita, interessante, para dividir essa tensão no centro da imagem com ele. Então essa foi a série, ela me tomou alguns minutos para produzir, é claro que eu tenho muita experiência, eu exercito isso há muito tempo, eu achei interessante compartilhar com vocês. Acho que é um bom exercício para começar a pensar e olhar para a vida de uma forma diferente. Então, por que não pegar o celular? Ninguém precisa ter uma câmera profissional, mas por que não pegar um celular e tentar fotografar essa rotina, tentar fotografar de forma diferente as coisas que a gente vê e está tão habituado e criar memórias, de repente, criar memórias um pouco mais interessantes e, por que não, aprender um pouco mais sobre fotografia. Esse foi o primeiro vídeo de uma série que eu quero criar. Eu pretendo falar um pouco mais sobre as minhas fotografias, sobre como é o processo criativo. Então, se alguém tiver interesse em saber ou tiver interesse sobre alguma fotografia específica, é só me avisar, me manda inbox e avisa, eu queria que tu falasse sobre essa fotografia. E é isso.